A paz do Senhor para todos os meus irmãos, minhas irmãs, os obreiros aí do campo da Guariroba, nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo. Tomei a decisão de gravar esse vídeo, mandando uma mensagem hoje, na terça-feira, o nosso culto de ensino, para não passar assim em branco. Se ficar bom, a gente vai continuar fazendo e de repente aqui a gente tem um sinal fraco de internet, mas de repente a gente consiga fazer ao vivo. Hoje é só um vídeo gravado. No domingo eu transmiti uma mensagem falando sobre a alternância da fé de João Batista, que ao mesmo tempo que ele estava lá quase 100%, devido ao tamanho da dificuldade que ele enfrentou, a luta, quando ele denunciou o pecado de adultério do Herodes, ela foi lá para quase zero, quando ele mandou 2 dos seus discípulos para interrogar Jesus, se Jesus era Jesus mesmo, era o Cristo, ou ele deveria esperar outro. Hoje eu quero continuar um pouco nessa linha, falando sobre a linguagem do sofrimento, a linguagem daqueles que sofrem. Muitas vezes ela nos causa uma impressão negativa. Começamos a imaginar que as pessoas estão, às vezes, até abandonando a fé. E nesse contexto eu quero falar sobre Jó. Lá no final do seu texto, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem justo e temente a Deus. Temia a Deus e evitava fazer o mal. E lá no final do capítulo, mostra-nos uma reversão da situação, onde Jó obteve a vitória. No capítulo 42, versículo 17, diz assim: e então morreu com idade muito avançada. No entanto, a fé de Jó não fora abalada durante todo esse período. Ele teve alternância no comportamento, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, às vezes demonstrando uma fé bem forte, ou às vezes demonstrando uma ira, né? Mas ele ficou firme. No capítulo 2, versículo 10, diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então é natural nosso, muitas vezes, ver alguém que está sofrendo, está passando por sofrimento, e não é um momento diferente no Brasil, pessoas às vezes falarem coisas e perder o controle, e nós começarmos a julgar e pensar que essa pessoa está perdendo a fé, ficamos preocupados e julgamos assim. Quando, na verdade, não está acontecendo nada disso. O mais comum é que, ao passar por um momento de dor, e muitos estão passando, tem pessoas que estão perdendo amigos, perdendo parentes, um momento de dor, pessoas devotadas que adoram ao Senhor, colocam para fora a sua frustração. Às vezes passa a ser o homem natural, o homem comum que é, né? E aí parece que fica uma espécie de confusão dentro dele mesmo, né? E essa confusão nos causa essa impressão de que a pessoa está abandonando a fé. Mas isso não é de se estranhar, isto é até comum, e isso é próprio do ser humano. Isso acontece com qualquer ser humano, qualquer pessoa, e não foi diferente com Jó. Assim como aconteceu com Jó, acontece com qualquer um de nós. Por milhares de anos, vamos dizer, 3.400, 500 anos, nós conhecemos a história de Jó. Leitores da Bíblia têm associado esse nome de Jó ao sofrimento. As Escrituras o descrevem como um homem íntegro e justo, alguém que temia a Deus e evitava fazer o mal, conforme está em Jó capítulo 1, versículo 1. Contudo, apesar de sua piedade pessoal, uma terrível sucessão de eventos males que aconteceram no seio da sua família, de tudo que ele possuía, né?
teve os seus filhos mortos, além de acabar com todas as suas riquezas, ter todas as suas riquezas sendo zerada, sua posição na comunidade também foi afligida, perdeu seus amigos, os que apareceram eram mais para acusá-lo, né? E não para ajudar, e por fim sua saúde. Até mesmo sua esposa o incentivou a amaldiçoar ao Deus e morrer. Então, muitas pessoas julgam a esposa de Jó, e tudo na vida dele foi substituído por outros. Foi substituído filhos na mesma quantidade que tinha, foi substituído todos os seus bens por uma quantidade dobrada daquilo que ele já possuía, mas a única coisa que não foi substituída, isso eu posso observar na própria Bíblia, foi a sua esposa. O comportamento dela era um comportamento natural de um ser humano. E Jó, quando a sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse Deus e morresse, ele teve, nessa hora, a sobriedade de responder: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E a Bíblia acrescenta: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Eu conheço alguém que também professou dessa forma. É um testemunho maravilhoso de uma pessoa já quase com expectativa de morte, depois de receber a notícia que estava com um câncer, e ele, na hora que fez essa declaração para mim, pessoalmente, e para mais um companheiro meu, no hospital, ele disse que quando a enfermeira ou a médica veio e fez a declaração de que ele estava com um câncer, esperando que ele tivesse uma reação muito forte, negativa, ele então disse: eu receberia o bem, todos os bens que Deus me mandou, que Deus me deu, e não receberia também o mal. Então, ele, nesse particular, ele imitou a Jó. Mas muitas vezes nós nos desesperamos e, diante de situações adversas, começamos a falar coisas, muitas vezes sem nexo, e até às vezes quase murmurar. Mas isso é comum do ser humano. À medida que os dias iam se arrastando, ia passando, sem alívio à vista, e com os próprios amigos começando a expressar em voz alta sua desconfiança do que é que estava acontecendo com Jó, e começar a imaginar que o que estava acontecendo com ele era um fruto, uma consequência de um pecado, às vezes oculto, né? Que isso mesmo é que trouxera esse sofrimento para ele, essa catástrofe sobre si, e Jó começou a se agitar, e a se irritar, e a falar bem como alguém que sentia muita dor e às vezes não encontrava explicação para essa dor. Ele nunca chegou perto de abandonar a sua fé em Deus, embora às vezes parecesse que isso ia acontecer. Mas não, ele nunca chegou perto disso. Por tudo isso, Jó oscila entre profundas expressões de fé, que a gente consegue detectar isso na palavra, vamos passar a observar isso daqui para frente, já a gente conclui, profundas expressões de fé e enormes explosões de raiva. Então aconteciam as duas coisas dentro do próprio personagem Jó, que era um homem comum como qualquer outro. Então vamos considerar alguma dessas alternâncias na própria palavra de Deus. Fé, em Jó 1 e versículo 1, momento de fé de Jó. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei, ou partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos aqui um testemunho de fé viva, autêntica, no personagem Jó. Um momento de descontrole, de raiva. Jó capítulo 6, versículo 10, Jó capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: pereça o dia do meu nascimento,
e o nome em que se disse, nasceu um menino. Dá para a gente observar nessa expressão um Jó irado, um Jó descontrolado, quando ele amaldiçoa o próprio dia do seu nascimento. Aí vem outra expressão de fé, capítulo 6, versículo 10. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do Senhor, ou as palavras do Santo do Senhor. Então nós vemos aqui uma expressão de fé, um consolo que ele tinha dentro dele, que diante dessa situação toda, ele não negou o nome do Senhor. É importante nós permanecermos firmes e constantes na fé. Um outro momento de raiva que Jó teve, capítulo 6, versículo 24. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostre-me onde eu errei. Diante de tantas acusações, ele fazia essa interrogação. Mostrar onde foi que ele errou, porque não encontrava explicação para tanto sofrimento. Não é? Um outro momento de fé na vida de Jó, capítulo 6, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, capítulo 19, versículo 25 e 26, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, já tiver sido decomposto, não tiver mais carne, eu ainda verei a Deus no meu próprio corpo. Capítulo 19, versículo 25 e 26. Essa mensagem chega a ser profética. Jó está falando de um futuro que ultrapassa a linha do tempo, todas as expectativas, não só para aqueles dias, mas que chega para nós e mais para o futuro. Eu sei que o meu Redentor vive. E esse Redentor é a figura de Jesus Cristo. E que no fim se levantará sobre a terra esse Redentor. E depois, nesse meu mesmo corpo, eu ainda vou louvar a Deus, ainda vou glorificar a Deus. Então não é motivo para desespero de ninguém, porque mesmo que o sofrimento, tudo isso venha nos causar, nos trazer essa partida, sabemos que do outro lado está o Senhor nos esperando. Um outro momento de raiva de Jó, no capítulo 30, versículo 20 e versículo 21, ele disse, clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olha para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Nós vemos aqui que parecia que Deus não estava ouvindo Jó. Nós também temos essa sensação. Parece que em alguns momentos Deus se calou e não ouve mais as nossas súplicas, não ouve mais as nossas orações, mas não é bem assim. Ele está no seu alto e sublime trono, ouvindo as nossas orações. Se existe uma coisa que pode mudar a circunstância, mudar a história da nossa terra, da nossa igreja, da nossa nação, da nossa família, é a oração. Conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ou 14, 7, se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e dos seus maus caminhos, e em buscar com rogos e com choros, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Por várias vezes Jó, ele implorou a Deus por respostas, e eu não vou ler, mas você pode anotar e verificar depois, no capítulo 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 15, capítulo 23, versículo 3 a 7, capítulo 31, versículo 35 a 37. Ele clamava por respostas. E em diversas outras vezes ele desejava que algum tipo de mediador defendia a sua causa diante de Deus. Parece que até prefigurando mesmo a necessidade de Deus enviar alguém, e Deus enviou Jesus Cristo para ser o nosso mediador diante de Deus. Capítulo 9, versículo 33, capítulo 31, versículo 35 e capítulo 33, versículo 23. Ele
faz uma espécie de intercessão por um mediador que possa representá-lo diante de Deus no seu sofrimento. Jesus hoje é o nosso mediador. Nós temos um advogado fiel, um paracleto, alguém que está diante de Deus intercedendo por nós. No final, então, nós vamos observar Jó não recebe respostas para as suas indagações, mas obtém uma visão renovada do Senhor, e isso é suficiente. Com a fé intacta, Jó, mais uma vez, experimenta a bênção de Deus, e então morreu em idade muito avançada e cheio de vitória, né? Com filhos, com filhas, vamos dizer assim, com muitos bens, muitas propriedades, em ditosa velhice, com saúde, lá no capítulo 42 e versículo 17. A dor pode mudar o vocabulário da nossa fé, né? Vou repetir, a dor pode mudar o vocabulário da nossa fé, mas não acaba com o seu conteúdo. Isso que significa que nós podemos até expressar a fé de uma forma diferente, mas ela não acaba. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento que eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês, por esse vídeo. E quero fazer uma breve oração, encerrando esta mensagem, essa reflexão sobre a linguagem da dor. Estamos passando por esse momento no Brasil, mas como João Batista foi vitorioso, como Jó passou por muitas lutas e foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos. Nós temos nossos gritos de guerras, a vitória nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas. Nesse momento eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de gravar essa mensagem e mandar para o meu povo, para a igreja e para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. A solução só há em Ti, Senhor. Só o Senhor pode mudar esse quadro, trazendo vitórias para a nossa família, nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa nação, orientando o nosso presidente, Senhor, e esse mundo que está todo conturbado, todo de cabeça para baixo, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e que a qualquer momento a história vai virar, tudo vai mudar e nós vamos nos sentir vitoriosos. Eu sei que há mal que vem para bem. Vamos sair desta situação muito mais fortes do que começamos. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus.